A pandemia que desembarcou no Brasil em 2020, depois de atingir o mundo, impactou a saúde do corpo e da alma, desencadeando novos problemas psicológicos ou acelerando antigos. Trouxe incertezas para o sistema de saúde já altamente adoecido, brigas políticas, trouxe medo da morte, medos de várias naturezas. O Rafael era um menino, uma alma assim extraordinária, uma pessoa maravilhosa, um rapaz sonhador, uma pessoa que deixou muitas pessoas órfãos da pessoa que ele era. Um cara sensacional, sonhador, muito solícito, aberto para as pessoas, alegria em pessoa, uma pessoa apaixonada pela vida. Esse era o Rafael. Então, assim, os dois eram tão ligados, tão ligados, tão ligados, que até a forma da morte deles foram iguais. Meu irmão faleceu na quarta-feira às 11 da manhã, meu pai na quinta-feira às 11 da noite. Então são situações pequenas, mas querendo ou não, que é um exemplo para as outras pessoas que ainda estão desacreditadas. Porque querendo ou não, ainda tem gente desacreditada, sabe? Mesmo que a gente tenha hoje, infelizmente, uma tragédia com números muito altos, mas tem muita gente que ainda não acredita, acha que é uma montagem, né, vamos dizer assim. Mas não é, gente, não é mesmo. E o pior é usar isso como discurso político, politizar essa Infelizmente é o que mais tem acontecido, né? Muita gente acha que é questão de problematizar demais, mas não. Só quem sente sabe. Cheguei dos Estados Unidos no dia 15 de março. No dia 18 de março, eu não estava me sentindo bem. Aí eu procurei achar um jeito de ir direto para o hospital. Aí fui parar no Life Center. Life Center, eu fiquei lá e eu passei diagnosticado para ver se eu estava com Covid e realmente foi constatado que eu estava com Covid. Eu cheguei a sentir que eu não ia passar daquela. Sabe? É triste dizer isso, mas você sentir que falar assim, pô, acho que eu não vou sair dessa, eu tô indo embora. Primeiro que eu queria nem ir parir no hospital. Eu passei a gravidez toda pensando, eu vou parir em casa sozinha, parto normal, não vou para o hospital, porque imagina, se eu pego coronavírus no meio de um parto, meu Deus, não dá, não vou. No início de março, eu iniciei esse processo de redução da medicação. Cheguei a ficar 3 meses sem medicação nenhuma, mantendo acompanhamento, mas sem precisar de medicação. Mas com a pandemia tudo mudou. O ambiente de trabalho mudou, o comportamento das pessoas mudou, a rotina. E isso afetou bastante. Eu tive que retornar a medicação. Precisei de uma medicação até um pouco mais forte, por conta de ansiedade, um pouco de medo também, né, da situação, medo do futuro. Tudo mudou. Você me perguntou sobre a desorganização, né? Isso acontece muito no primeiro momento, né? A gente começou a coleta da população geral no primeiro momento da pandemia, onde a gente tinha, você lembra que a gente teve corrida aos supermercados, a gente teve corrida às farmácias, todo mundo buscando os remédios milagrosos que supostamente resolveriam a pandemia. E, ao mesmo tempo, a gente desmobilizou toda a estrutura da sociedade, né? Desmobilizou a estrutura de saúde e mobilizou para uma causa específica, né? Para um foco específico, desmobilizou as escolas, desmobilizou a nossa estrutura social e levou tudo para dentro de casa, né? Então, cada dia mais próxima de muitos de nós. Então, no final das contas, tudo que era ontem deixou de ser hoje, né? E a gente está aí apresentado um novo formato.
Então, isso tudo junto, para algumas pessoas pode ser, né, a chance de fazer coisas novas, de fazer coisas diferentes, mas para a imensa maior parte das pessoas é um grande estressor, né, que acaba, diante de vulnerabilidade, diante de sensibilidades, pode desencadear aí quadros que frequentemente vão ser psiquiátricos, que vão ser, né, de transtorno do sono, de coisas subclínicas às vezes que vão caracterizando os quadros psiquiátricos. Vem aquele pensamento de suicídio, muitas vezes. No início da pandemia, quando eu comecei a me sentir pior por conta da situação, esse pensamento aquela vontade de alívio definitivo foi tanta que eu vi na pandemia uma chance. O primeiro pensamento era esse: se eu pegar a doença, eu vou morrer. E se eu morrer, tudo acaba. Esse sofrimento que eu estou sentindo vai acabar. Mas aí a gente deixa de ser egoísta quando vê que pegar a doença não é uma certeza de que eu vou morrer. Mas eu posso estar passando para outras pessoas que eu amo e essas pessoas sim podem morrer. Porque ele tinha consciência de que se ele adquirisse a doença não seria tão simples. E que ele era um grande candidato a virar óbito por causa da Covid. Porque ele era obeso mórbido, ele tinha hipertensão, ele tinha diabetes, ele tinha outras complicações. O medo dela foi maior justamente por isso, né? Porque por saber do grupo de risco, das pessoas que tinham risco maior devido à doença, então para a gente foi um desafio muito grande. E ela estava no nível muito grande também de preocupação, de estresse. Só sei que tratou ele como uma coisa que não tinha nada a ver. Então, mesmo apresentando sintomas, mesmo apresentando não só os sintomas, vários sintomas da doença, em nenhum momento quiseram fazer um teste nele do Covid. Ele só foi fazer o teste quando ele estava internado há 2 dias. Então, durante esse período de pandemia, ela trabalhava em diversas funções no centro de saúde, mas ela também estava trabalhando na equipe de Covid, que eu acredito que foi onde ela se tornou um escudo, né, em relação à pandemia. Ela estava ali com todas as periculosidades referente às doenças básicas que ela tinha e estava ali agindo, né, pelo amor ao próximo também, que isso motivou ela bastante, estar ali fazendo algo em prol de algo que é novo e tal. Então, de certa forma, isso tudo mexia muito com a cabeça, sabe? As pessoas, elas julgam muito as vítimas, mas quem tem consciência de que é de risco, toma todos os cuidados possíveis. A gente não sabe se ele contraiu isso num supermercado ou num descuido ao passar um cartão. Houve muitos boatos, né? Porque quando a pessoa não está aqui para se defender, as pessoas elas levantam um monte de teorias. Mas a verdade é uma só: o Rafael se cuidou muito. Eles tinham todo o cuidado do mundo. Meu pai tinha um kit no carro dele, com álcool em gel, com máscara, com lisoforme, com tudo para higienização de carro deles. Eles chegavam em casa, tomavam um banho de álcool antes de pisar dentro de casa. Eles tinham o maior cuidado possível por causa da minha avó, que é idosa. Compra de mercado, era banho de álcool, era máscara. Nossa! E as pessoas, assim, ter uma crueldade, sabe? Em falar certas coisas na internet. Eu fiquei espantada com os comentários, sabe? Porque é muito fácil você chegar e falar se não aconteceu dentro da sua casa. Todo mundo tem a certeza que um dia vai acontecer. Só que a maneira com que foi que deixa a gente tão frustrado, sabe? Mas não frustrado com Deus, frustrado com a saúde pública mesmo, sabe, do nosso país. Eu acho que algumas pessoas não entendem isso, não vão ver, até porque muitas famílias também não passaram por isso, graças a Deus, mas pelo ponto de vista e pelo pouco que a gente viu, foi uma questão política, sabe, que deixou influenciar muito no tratamento de muitas famílias. O Rafael chegou na Santa Casa por volta das 11h30 da noite. Quando foi 2 e pouquinho, eles ligaram para o meu irmão, chamando ele para ir ao hospital, mas ele faleceu às 1h10 da madrugada.
Então, assim, foi uma morte muito rápida. Chegamos no hospital, eles deixaram subir uma pessoa só. Meu marido não queria deixar eu subir, eu disse, eu não quero saber. Essa é responsabilidade minha. Eu fiquei 45 minutos a 50 esperando um médico vir ter coragem de falar comigo. É uma coisa assim que eu não soube, eu ainda, igual eu falei com você, eu ainda estou digerindo isso tudo, para mim está sendo um pouco pesado, sabe? Então foi tudo evoluindo muito rápido. E quando foi no quarto dia mais ou menos disso tudo, ela acabou tendo que ser entubada, porque já estava num processo muito ruim. Devido ao entubamento, ela acabou tendo uma infecção generalizada, que foi uma das coisas que foram os avanços, sabe? E devido à luta de todos os médicos, de também não saber como, né, agir ali naquele momento, acabou que ela não resistiu, sabe? Ela lutou muito até o último momento. A esposa dele perdeu muito mais do que o marido. Perdeu os sonhos de um futuro, perdeu o Francisco, que eles estavam sonhando, perdeu o casamento, perdeu muita coisa. A minha mãe perdeu o primogênito. E o que me orgulha bastante é que até na hora da morte a minha mãe foi uma pessoa que foi exemplo para mim. Que ela foi num momento difícil e no momento em que está marcando, sabe, o mundo. Não está marcando só a mim e não está marcando só aonde eu vivo. É o mundo todo vivendo pelo mesmo propósito. Então ela fez parte disso. E saber que ela perdeu, mas a batalha ainda pode ser ganha de alguma forma e ela teve uma contribuição, é o que me motiva, sabe? Eu tinha uma briga com meu pai, por exemplo, achava que eu deveria pedir perdão e mesmo nos Estados Unidos me perturbava muito a cabeça. O tempo que eu estava morando lá e estava longe dele, eu vivia naquela agonia. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pedir ele perdão. Depois que eu saí do hospital. Entendeu? Cheguei perto dele, pedi perdão. E fui aceito. E eu acho que isso é coisa de Deus. É uma das coisas mais lindas que eu consigo ver dessa fase de Covid, que aconteceu de melhor para mim. Porque a vida é isso, é se relacionar, viver é se relacionar. Viver não é sobre ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar o mundo. Não, pra mim não. Pra mim sucesso não tem a ver com isso não. Sabe, se eu ficar rico um dia, ótimo, quem não quer ficar milionário um dia? Mas se não, tá tudo bem também. Sabe, porque as coisas mais preciosas é a gente ver a vida crescer. E um bebê te mostra isso, sabe? Que o mais importante é realmente a vida, assim. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas no olhar. Seu adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Te amo, meu irmão, até um dia, viu? (18 de janeiro de 2021, segunda-feira de notícia importante, vacina chegando aqui em Minas Gerais. Vamos direto ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, onde a repórter Edilene Lopes traz mais informações pra gente ao vivo agora. Edilene, tem novidade por aí? Tem novidade sim, Alessandra Mendes está pousando neste momento aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o avião da Azul, que está trazendo as primeiras doses da vacina contra o coronavírus para Minas Gerais. É o Airbus A300.
E atenção, é contra-ataque, bola na direita, chegou na linha de fundo, olha o cruzamento pro meio da área, Caixa! Golaço! No fundo do barbante, depois de um contra-ataque sensacional na direita.